A paz do Senhor, adolescentes e vencedores. Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje dando sequência aos estudos do quarto trimestre de 2020, onde estamos estudando a respeito da história da igreja. Hoje vamos estudar a lição de número 6, que tem como título Os Pré-Reformadores. O destaque da nossa lição se encontra lá em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 4, que diz assim: Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo, vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Aqui vem falar a respeito de roupas, né? E as roupas geralmente simbolizam nossas obras, as ações que fazemos. E o fato de serem brancas representa aqui a pureza nas ações, a integridade, a alegria, a não corrupção. Essas poucas pessoas não se perderam na riqueza da sociedade pagã da cidade. Não se corromperam e nem se deixaram levar pela animação geral, mas se mantiveram íntegras, conscientes dos seus pecados. Os fiéis a Cristo terão a sua companhia e defesa diante do tribunal divino. Cristo apresenta o nome dos redimidos pelo seu sangue escrito no livro da vida. Então, queridos, devemos permanecer firmes, perseverantes, para estar preparado para naquele grande dia, quando Jesus voltar, ouvir Jesus nos chamar pelo nome. Vai ser um dia glorioso e esperamos estar todos juntos neste momento. A lição de hoje diz assim: mesmo nos momentos mais escuros da história do cristianismo, houve servos de Deus, seguidores verdadeiros do Evangelho de Cristo, prontos até mesmo a sofrer pela verdade, se necessário fosse. Eles são exemplos para nós hoje. Ainda assim, como santos, até mesmo na casa de César, na época da perseguição aos cristãos durante o Império Romano, havia também valorosos servos de Deus no período da Era das Trevas. Mesmo durante o período da decadência moral do cristianismo, eles estavam ali, como reservas morais no meio da corrompida Igreja Católica Romana. Muitos deles lutaram pela reforma da Igreja. Estes são chamados pré-reformadores. Então, aqui para ter uma visão panorâmica da época, né, dos pré-reformadores, nós vamos ver aí que tudo estava levando a uma reforma dentro da Igreja Católica. O declínio do prestígio e poder dos papas, os altos impostos cobrados pela Igreja, o surgimento das nações e estados levaram ao desejo de reforma por todos os lados da Igreja. Internamente, queridos, alguns papas tentaram reformá-la, pois muitos viam que daquela maneira que a igreja estava sendo levada, não poderia continuar. Estava se desviando demais do caminho de Jesus. Com o surgimento da renascença, do renascimento, que foi um período histórico, né, e um movimento cultural, intelectual e artístico da época, os padres acabaram aumentando a sua dedicação à vida secular e reduzindo a sua dedicação à sua vida espiritual. A imoralidade, queridos, era uma vergonha naquela época. Eles defendiam o celibato, mas alguns papas tiveram filhos de várias mulheres, incluindo alguns que também vinham a ser bispos. O culto frio e formal fez surgir um movimento que alguns historiadores denominam de místicos. O que eram os místicos? Eram pessoas que estavam cansadas de apenas assistir às reuniões. Eles queriam contato direto com Deus, queriam mais de Deus. Como exemplo, Catarina de Sena, que cria firmemente que Deus lhe falava através de visões. Havia ainda, queridos, os irmãos da vida comum, os quais não propunham apenas uma mera renúncia negativa do mundo, mas sugeriam a necessidade de um amor positivo por Cristo e serviço a Ele através de demonstrações práticas de humildade. Todas essas pessoas, todos esses místicos,
buscaram tornar a religião algo pessoal. Mas sem paralelo também, havia outros que queriam levar a igreja de volta às suas origens, como veremos na lição de hoje. Então a igreja estava indo para um caminho sem volta. Precisava de uma reforma, precisava que alguma coisa fosse feita. A igreja estava se perdendo totalmente do seu id, do seu chamado, que era pregar o evangelho a todas as criaturas, né? Pregar a salvação de Cristo. E a igreja estava se perdendo. Então vamos ver hoje na lição algumas dessas pessoas que batalharam, né, para que a igreja voltasse ao seu caminho, que começaram a lutar contra a Igreja Católica Romana. Primeiro, o que a lição destaca são os albigenses, ou os cátaros, ou cátaros, né? Eles surgiram no sul da França no ano de 1170 d.C. Apesar de serem exagerados em alguns pontos, eles, de forma geral, defendiam o verdadeiro evangelho. Agora, imagine a cena. Forasteiros chegam a uma pequena vila sem causar nenhum alarde. Esses eram os cátaros. Após percorrer centenas de quilômetros a pé, o seu andar tornou-se arrastado e os seus calçados se deterioraram. Eles tinham a cabeça raspada e se vestiam-se de forma maltrapilha, com uma longa batina na cor negra, presa por uma tira fina de couro na cintura. Essa era a visão dos cátaros, dos albigenses, quando chegavam numa vila, numa comunidade para pregar o evangelho. Mas eles chegavam sem fazer alarde nenhum, tranquilos. Mas após uma recepção praticamente inexistente, eles começam a ser reconhecidos e respeitados pela comunidade, através do seu testemunho de vida. E em pouco tempo, eles se tornarão líderes religiosos capazes de fazer frente à influência da poderosa Igreja Católica. No fim do século XII, essas cenas se tornariam cada vez mais comuns na ampla região de Languedoc, no sul da atual França. Cidade após cidades, os cátaros ou albigenses, né, como a lição destaca, iam espalhando a sua fé, baseada simplesmente na simplicidade e busca de pureza. Tanto que a palavra cátaro, que vem do original cátaros, né, do grego, significa puro, pureza. A religião nascera do cristianismo, mas era marcado por profundas diferenças em relação às doutrinas do Vaticano. Acusados de heresia e até chamados de adoradores do diabo, os cátaros provocaram uma implacável reação do papado. O esforço para eliminá-los incluía uma cruzada, e foi um dos principais motivos para a criação do Tribunal do Santo Ofício, ou mais conhecido como a Santa Inquisição, que matou muitos cristãos na fogueira. Quando um líder cátaro chegava a uma vila ou a uma comunidade, a sua primeira preocupação era procurar ou encontrar um emprego. Após trabalhar de dia para se manter, ele se dedicava à noite ao diálogo com as pessoas da região local, procurando assim transmitir os seus conceitos religiosos. Enquanto isso, os monges católicos raramente eram vistos em contato com o povo. Optavam em geral pela clausura, pelo distanciamento. Diante da contínua perda de fiéis, o Papa Inocêncio III decretou o confisco dos bens de todos aqueles considerados hereges. A sua vontade foi cumprida por todos os cantos da Europa, exceto em Languedoc, onde os governantes se recusaram a agir contra os cátaros. A alternativa encontrada pelo pontífice foi montar uma verdadeira força-tarefa. Ele ordenou que os clérigos se unissem aos pregadores dominicanos para, em conjunto, redobrar a batalha pela fé em Languedoc. Sacerdotes católicos se misturaram aos perfeitos nas ruas, aos cátaros, mas pouca coisa parecia mudar. Até que um crime selou o destino dos cátaros.
Em 1208, o legado papal, que era a figura máxima da hierarquia da igreja na região, representante direto do pontífice, que era Pedro de Castelnau, ele foi morto por alguns habitantes de Toulouse, que também ficava na França. Logo correu a notícia de que os assassinos eram supostamente os cátaros. Inocêncio III teve então a deixa que ele precisava. E em 10 de março organizou uma cruzada liderada por Arnoldo de Amaury e pelo bispo Fouquet de Marsella. No campo de batalha, o comando coube a Simão de Montfort, à frente de um exército com mais de 10.000 homens. No século XIV, cerca de 200 anos após o catarismo ter surgido, seus últimos representantes foram varridos do mapa. Para entender a intensidade da violência promovida pela Igreja Católica contra eles, é fundamental compreender como os cátaros foram capazes de conquistar os corações e as mentes medievais. E a sua brutal eliminação é um dos maiores exemplos do incrível poder do papado sobre a Europa na Idade Média. Então, os albigenses, ou os cátaros, foram praticamente os pioneiros da pré-reforma. Foram os pioneiros a ir contra a Igreja Católica. Colocaram de frente com a Igreja Católica. Então, aí começou tudo. Aí foi o start inicial para o começo da Reforma Protestante. A lição destaca aqui também os valdenses. Quem eram os valdenses? Surgiram entre os anos de 1175 e 1176, na cidade de Lyon, na França. O movimento recebe o nome de valdense porque foi iniciado por um rico comerciante francês do Delfinado, que era a região leste da França, cujo nome era Pedro Valdo, que após converter-se verdadeiramente a Cristo, resolveu dar todos os seus bens aos pobres e reuniu todos os fiéis dispostos a combater, juntamente com ele, todos os desvios da Igreja Católica Romana. Os valdenses, dizem os historiadores, eram caracterizados pelo desejo por um evangelho puro. Então aqui, queridos, Pedro Valdo, que era esse grande comerciante rico, ele, após se converter, ele contratou 2 sacerdotes para traduzir a Bíblia para o francês e começou a memorizar longas passagens bíblicas. A seguir, ele saiu para ensinar sobre Cristo ao povo. Eles caminhavam, os valdenses caminhavam de 2 em 2, descalços, vestidos com roupas simples, pois não possuíam nada e mantinham as suas coisas todas em comum, a exemplo dos apóstolos de Cristo. Vale ressaltar que foram considerados hereges, visto que na Idade Média bastava não pertencer à igreja dominante para ser considerado um herege. Ensinavam o sacerdócio universal dos crentes, bem como também rejeitavam relíquias, as peregrinações e as parafernálias, como água branca, a vestimenta dos clérigos, os dias dos santos e os outros dias de festa, assim também como o purgatório, que eram as doutrinas, da Igreja Católica Romana. Quando aconteceu a reforma, os valdenses foram aceitos como protestantes e existem até os dias de hoje. Outra grande figura da pré-reforma foi João Wycliffe. João Wycliffe foi um estudioso inglês. Ele se tornou na muito conceituada Universidade de Oxford. Ao ter acesso à Bíblia e estudá-la, formou-se em teologia. Descobriu todos os erros do catolicismo romano e começou a pregar contra os desvios da igreja oficial. Sua maior obra foi a primeira tradução da Bíblia para a língua de seu país, o inglês. Wycliffe foi duramente perseguido, mas conseguiu escapar das mãos assassinas dos torturadores da igreja oficial. Acabou morrendo cedo, aos 60 anos, mas de causas naturais. Porém, 44 anos após a sua morte, o Papa Martinho V, num ato de total desrespeito, mandou desenterrar o corpo de Wycliffe para queimar os seus restos mortais, e jogar as cinzas nos rios.
Veja até que ponto iam as loucuras de Roma. Incrível, né? Mas aqui João Wycliffe, usando argumentos da razão, ele questionava o afastamento da igreja das escrituras e as suas críticas foram se tornando cada vez mais fortes. Com o passar dos anos, Wycliffe foi dando cada vez mais ênfase na autoridade das escrituras, em detrimento da do Papa e da tradição eclesiástica. Pois nessa época, o Papa tinha autoridade total, tinha autoridade mais do que a Bíblia Sagrada. Ele discordava que a igreja fosse a hierarquia eclesiástica, porque a igreja católica era considerada o mais alto ponto, era mais importante do que a própria Bíblia Sagrada. Para eles, a Bíblia foi escrita para a igreja católica. Mas ele considerava como um conjunto dos predestinados. A verdadeira igreja era invisível, pois na visível os perdidos conviviam com os salvos. Figura importante para o movimento da Reforma Protestante, as ideias de Wycliffe formaram uma base para Lutero, incluindo a doutrina da ceia. E vamos ver mais para frente. Então Wycliffe também foi uma das figuras mais importantes da pré-reforma, né? Que foi feito lá mais para frente com Martinho Lutero. Na sequência aqui nós temos outras figuras importantes, que são os Lotardos e João Hus. Os seguidores de Wycliffe eram chamados de Lollardos. Eles continuaram pregando a palavra de Deus, mas foram todos mortos pela perseguição de Roma nas décadas seguintes. O mais famoso dos Lollardos foi João Hus, de uma nação chamada Boêmia, que profetizou momentos antes de ser queimado vivo por causa de sua fé, que cerca de 100 anos depois de sua morte, a reforma protestante ocorreria, o que realmente aconteceu. Então aqui João Hus, ele teve contato direto com os escritos de Wycliffe, na universidade que estudava, e se propôs a reformar a igreja romana. Convocado a comparecer diante do concílio de Constança, ele não se retratou das suas afirmações e foi queimado na fogueira. Mas os seus seguidores prosseguiram e rejeitaram a doutrina romana. Se apegaram às escrituras e fundaram a Igreja de Morávia. E os escritos de Hus acabaram influenciando Martinho Lutero e indiretamente também a John Wesley, que foi da reforma, mais lá para frente da reforma protestante, que vamos ver em outras lições. O seu nome, aqui João Hus, do seu nome Hus, significa ganso. E em sua morte ele disse assim: hoje vocês assam um ganso, porém daqui a 100 anos cantará um cisne. 100 anos depois surgiu o cisne, Martinho Lutero, o responsável pela reforma protestante. Outro nome que a lição destaca é Jerônimo Savonarola. Jerônimo Savonarola foi um monge católico romano que, lendo a palavra de Deus, também reconheceu os desvios da igreja oficial em relação ao verdadeiro evangelho. Resolveu então pregar contra os pecados da igreja católica romana. Conta-se que pregava com tanta autoridade e poder que multidões superlotavam as catedrais da época para ouvi-lo pregar. Ele chegou a promover uma reforma moral na cidade de Florença, na Itália, onde o povo abandonou a prostituição, os jogos, a falsidade para seguir a Jesus. Em toda parte onde Jerônimo Savonarola pregava, os seus sermões contra o pecado produziam profundo terror. Ele era um grande pregador da palavra. Os homens mais cultos começaram então a assistir às pregações em Florença. E foi necessário realizar as reuniões na Duomo, que era a famosa catedral onde continuou a pregar durante 8 anos. O povo se levantava à meia-noite e esperava na rua até a hora de abrir a catedral, para ter uma ideia de quanto estava aumentando este movimento. Mas o corrupto regente de Florença, Lorenzo Médici, ele experimentou todas as formas para combater. A bajulação, as peitas, as ameaças e os rogos para induzir
Jerônimo Savonarola a desistir de pregar contra o pecado, e especialmente contra a perversidade do regente. Por fim, vendo que tudo era debalde, ele contratou o famoso pregador Frei Mariano para pregar contra Savonarola. Frei Mariano pregou um sermão, mas o povo, amados, não prestou atenção à sua eloquência e astúcia, e ele não ousou nunca mais pregar contra Jerônimo Savonarola. Nessa altura, Savonarola profetizou que Lorenzo, o Papa, e o rei de Nápoles morreriam dentro de 1 ano. E acabou acontecendo. Contudo, o sucesso de Jerônimo Savonarola foi muito curto. O pregador foi ameaçado, excomungado e, por fim, no ano de 1498, por ordem do Papa, ele foi queimado em praça pública. E com as palavras, "O Senhor sofreu tanto por mim", terminou a vida terrestre de um dos maiores e mais dedicados mártires de todos os tempos. Mas a porta já estava aberta, o caminho já estava traçado. E todos esses precursores aqui que nós falamos hoje, eles abriram o caminho para a reforma protestante, que a igreja precisava. A igreja tinha perdido totalmente o caminho, tinha se desviado totalmente das palavras do Senhor, das Escrituras Sagradas. Mas isso é assunto para a próxima aula. Por que homens inspirados pelo Espírito Santo se permitiram dar suas vidas por causa do Evangelho? A igreja verdadeira permanece até os nossos dias. Você não quer também fazer parte dessa história? Seja você também um defensor do Evangelho puro de nosso Senhor Jesus Cristo em nossos dias. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se assim Deus permitir.